Irmãos, é com muita alegria que hoje começamos o programa Você Sabia? O meu nome é Lucas e neste programa nós iremos responder perguntas e questões relacionadas à fé católica. No programa de hoje iremos falar sobre a origem da Igreja. Jesus Cristo é o fundador da Igreja Católica. Você sabia? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, irmãos, Deus quer que todos os homens vivam na luz. Viver na luz é viver na graça de Deus. Viver na graça de Deus é viver como um amigo de Deus. Viver como uma pessoa que acolhe Deus como Pai, que segue os seus ensinamentos e vive de acordo com a vontade de Deus. Essa luz vem de Deus, ela emana de Deus e chega até nós, os homens. E onde entra a igreja nisso? Deus quis a igreja para que a igreja reflita essa luz. Portanto, a missão da igreja, segundo a vontade de Deus, é refletir a luz que vem do próprio Deus para que ela chegue até todos os homens. Você poderia me perguntar, mas Lucas, o que é a igreja? É preciso ter muito claro na mente que a igreja são as pessoas. A igreja é o povo de Deus. E esse povo é muito variado, porque Deus chama todas as pessoas para fazerem parte da igreja. Por isso, existem pessoas de diversas culturas, de diversas nações, de diversas partes do mundo que fazem parte da igreja. E existem diversas funções na igreja. Os padres, as freiras, as pessoas casadas. Você sabia que cada pessoa, da sua maneira, é chamada a tomar parte na igreja, na construção da igreja, na construção do reino de Deus? Portanto, a igreja é essa comunidade, este grande, enorme grupo de pessoas que se unem diante de Deus. E a igreja é plano de Deus. Aquela conversa de que a igreja católica foi feita pelos homens, foi pensada e construída pelos homens, é uma farsa. Deus quis a igreja desde o princípio. Lá no começo da Bíblia, no Antigo Testamento, a gente já vai ver uma figura da igreja, o povo de Deus, aquele povo que Deus escolheu, que levou para o Egito, que tirou do Egito, que deu a terra prometida, é uma figura da igreja que a gente já via no Antigo Testamento. E assim é em toda a história da salvação, desde o começo até o momento em que Jesus vem, nós vemos figuras da igreja, nós vemos promessas que Deus faz de constituir um povo em seu nome. E esse povo e essa promessa, ela se cumpre através de Jesus, porque Jesus, ele vai criar essa comunidade definitiva. E Jesus cumpre essa promessa no momento em que ele funda a igreja, no momento em que ele reúne as pessoas diante de si e começa a sua pregação. Ali a igreja já estava sendo formada. E o momento crucial dessa fundação é quando ele dá as chaves do céu para Pedro. Vejam só, vamos ler um trecho do Evangelho de Mateus, que está no capítulo 16, versículo 18 e 19. Jesus diz: "Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus." Então veja, esta é a palavra do próprio Jesus Cristo. Então neste momento, Jesus funda a Igreja Católica e Pedro passa a ser o seu primeiro papa. Pedra fundamental sobre a qual a igreja vai ser construída. A pedra que não poderá ser quebrada. A pedra que deverá aguentar o peso de toda a igreja. E a partir deste momento, a igreja
guiada pelos seus santos pastores, São Pedro e os santos apóstolos, e assistida pelo Divino Espírito Santo, começa a florescer pelo mundo todo e arrecadar almas para Deus. E, portanto, ela cumpre a sua função segundo a vontade de Deus, segundo o projeto de Deus, que é refletir a luz que vem de Deus para todos os homens. Portanto, irmãos, apeguem-se à Igreja Católica, a Igreja que o Jesus Cristo fundou. Todos os seus filhos, todos os filhos da Igreja, todas as pessoas, cometem erros, cometem pecados, porque os homens não são perfeitos. Porém, a Igreja de Cristo é perfeita. E por isso, confie na Igreja. Siga os ensinamentos da Igreja, porque não são ensinamentos humanos, não são ensinamentos que podem falhar, mas são ensinamentos vindos do próprio Cristo. Portanto, irmãos, não tenham medo de vir para a Igreja, não tenham medo de fazer parte da Igreja, de ocupar o seu lugar na Igreja. Bem, irmãos, este foi o primeiro programa Você Sabia? Nossa modesta forma de evangelizar. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe sua pergunta para que seja respondida e continue nos acompanhando. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre conosco. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.